E essa aula prática é sobre esterilização de equipamentos. Porque sim, nós precisamos sempre esterilizar e desinfetar os nossos equipamentos. Mesmo que sejam materiais, equipamentos, utensílios que você utiliza em você mesmo e não em clientes. Então, a pessoa que trabalha, que é profissional, que vai fazer a unha de outras pessoas, ela precisa obrigatoriamente esterilizar sempre cada equipamento após ele ser utilizado em uma cliente. Isso inclui alicates, espátulas e tudo que possa ter contato com sangue ou fluidos, certo? A outra situação, e essa diz respeito então a todas nós, inclusive para ti que vai fazer a tua unha em casa, é a contaminação por bactérias, por fungos e diversos outros micro-organismos que ficam depositados nas sujidades dos alicates. Ou seja, você vai lá, pega um alicate que é seu, é só você que usa, ou seja, não vai ser contaminada por uma patologia de outra pessoa e nem vai contaminar ninguém. Porém, você tirou sua cutícula, você cortou seu dedo, você cortou a unha. Por mais que a gente faça a higiene da mão antes de fazer qualquer procedimento, sempre ficam ali micro-organismos. Esses micro-organismos, eles vão ficar depositados naquele resíduozinho, naquela sujeirinha que fica ali no alicate, que muitas vezes até é imperceptível a olho nu. A gente não vê, mas ela fica assim ali proliferando bactérias. Mesmo quando a gente utiliza um equipamento somente em nós, o alicate é só meu, a espátula é só minha, não vou contaminar ninguém, não vou ser contaminada por ninguém. Mesmo assim, a gente precisa, tá, fazer a esterilização desses equipamentos. E nessa aula eu vou te ensinar duas formas que tu tens para fazer a esterilização desses equipamentos. Uma delas, se tu quiseres ter na tua casa para usar para ti, ok, não tem problema nenhum, mas normalmente ela é um método mais utilizado por profissionais, até porque ela requer um investimento maior, tá? Tu já vai entender por quê, porque eu vou te mostrar aqui na prática. E a outra forma, daí qualquer pessoa tem o que é necessário em casa para fazer, mas o que é mais importante, que eu quero deixar muito frisado nessa aula, vocês precisam fazer, seja com uma técnica ou com a outra, mas vocês precisam fazer esse processo de higienização dos seus equipamentos para garantir a saúde das unhas e das cutículas de vocês, tá certo? Então agora chega de conversa e vamos aqui para a parte prática dessa aula. Bom, pessoal, então aqui eu já estou com um recipiente, que é o que eu vou utilizar para dar início a esse processo de higienização, os primeiros passos que eu vou mostrar para vocês. Peguei aqui 2 alicates para utilizar como exemplo, mas poderiam ser também um alicate e uma espátula, por exemplo, porque normalmente quando a gente está fazendo a unha, tu vai utilizar em cada vez que tu faz um alicate e uma espátula, né? Mas tanto faz, tá? Isso aqui, o processo é o mesmo, se for numa espátula, se for num alicate. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente procede. Eu vou começar aqui calçando as minhas luvas, tá? No caso aí de vocês, né, se vocês estão realmente fazendo esse curso só para aplicar em vocês em casa, talvez não seja necessário o uso da luva, porque, como eu disse, não corre o risco de tu te contaminar com nenhum vírus, nada, porque o alicate é só teu, é só tu que utiliza. Se tu pretende trabalhar com unhas futuramente, daí sim, tá, é obrigatório o uso da luva para te proteger. Mesmo sendo para fazer o procedimento que para fazer a limpeza do alicate que eu usei em mim mesmo, eu prefiro utilizar a luva porque ajuda a proteger. Eu vou estar ali mexendo com o alicate, vocês já vão ver como é que a gente faz, então o risco de repente eu me dar uma picadinha é maior. A luva, ela ajuda a proteger pelo menos um pouco. Lógico, se eu cravar o alicate com força na mão, vai furar até a luva, né? Mas uma coisinha de leve, o alicate ajuda, a luva ajuda a proteger. Então aqui com as minhas luvas calçadas, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, eu peguei 2 alicates para utilizar como exemplo, tá? Eu utilizo uma bacia, pode ser até um pote de cozinha, qualquer potinho que vocês tenham aí na casa de vocês, qualquer recipiente. Abro bem os alicates. Eu vou precisar de água e detergente nesse primeiro passo, tá? Aliás, gente, corrigindo, esse não é o primeiro passo, tá? Eu esqueci do primeiro passo porque esses alicates aqui, eles estão limpinhos, eu acabei esquecendo. Mas o primeiro passo qual vai ser? Vocês vão pegar um papel toalha, papel higiênico, uma toalhinha, qualquer coisa.
vão abrir bem o alicate e vão remover bem a sujeirinha que fica. Porque quando a gente tá ali cortando a unha, tem o creminho, a cutícula, ela tá amolecida, então fica às vezes, né, muitas vezes é bem comum ficar grudadinho ali no alicate, aquele restinho de cutícula grudada, ele fica, parece uma massinha, né? Então a gente vem com um papelzinho, ó, e retiramos bem qualquer excesso que tenha ali de produto. Daí sim, o segundo passo então da nossa higienização, a gente vem com o detergente. Não vou colocar muito aqui porque são só 2 alicates. E em seguida água. Daí, nesse processo, nós vamos utilizar também o auxílio de uma escovinha. Aqui eu escolhi uma escovinha de dentes, daquelas bem baratinhas mesmo, que obviamente eu utilizo só para isso, né, gente? Ela não é utilizada para escovar os dentes, é claro. E eu deixo ela aqui só para isso, mas também poderia ser aquelas escovinhas de roupa, sabe? De esfregar roupa, escovinha de fazer limpeza na casa, tanto faz. O importante é que seja uma escovinha, não tem necessidade de ser uma escova muito grande, por isso eu escolhi uma escovinha assim pequenininha. Vocês podem pegar até uma escovinha de dentes velha aí que não utilizam mais em casa e deixar separado só para isso aqui. A gente deixa por um tempinho esses alicates de molho, espátulas, o que tiver aqui para lavar. Depois de um tempo, para deixar amolecer bem a sujeira, eu venho com a escovinha e vou limpar bem todos os cantinhos do alicate. Assim. Então eu escovo bem, dou mais uma molhadinha, vocês viram que faz espuminha ali por causa do detergente. Limpo bem todos os cantinhos, não só na parte da lâmina, todos os cantinhos, porque pode ter entrado sujeirinhas aqui também no momento que eu tô fazendo a unha. Limpo bem, vou pro próximo, faço o mesmo processo. Se for uma espátula, se for daquelas espátulas que tem os 2 lados, né? Normalmente um lado é achatadinho e o outro é pontudinho. Vocês fazem esse processo nos 2 lados da espátula, tá? Ou seja, isso aqui é bastante intuitivo, tá, gente? É muito simples, é só vocês imaginarem onde pode ter entrado sujeira, quais partes tocaram na nossa pele, né? Quais partes foram utilizadas para realizar corte ou para empurrar a cutícula, enfim, todas as partes que possam ter tido contato com a nossa cutícula e com os cortes, enfim, que a gente faz na cutícula quando está lavando. Bom, feito esse processo de escovação, posso também, se eu quiser deixar mais um tempinho ali de molho, só para amolecer bem a sujeira, não tem problema. Depois, com o auxílio de uma toalhinha, eu vou secar bem esses equipamentos. Tá? É importante que eu deixe eles bem sequinhos agora. Tire bem esse excesso da água, do sabão, de tudo que foi utilizado no processo. O outro. Então, aqui, eu seco bem. Prontinho. Coloco eles aqui na minha toalhinha. Esse foi então o segundo passo. Lembram, o primeiro passo a gente retirou o excesso de material. O segundo passo foi lavar com água e detergente. E agora o nosso próximo passo é a utilização do álcool etílico. Certo? A gente vai utilizar aqui um álcool puro. Pode ser o álcool em gel? Pode, mas não tem necessidade. Pode ser esse álcool puro mesmo. Vocês podem utilizar daí um algodãozinho ou até mesmo, de novo, um papel toalha. E vou limpar, daí principalmente aqui nesse caso do álcool, essa parte que eu utilizo para fazer corte, tá? Onde eu corto a unha.
Vocês também podem, se preferirem, utilizarem ou aquele mesmo recipiente, esvazia ele, limpa, lava bem, ou pegam outro recipiente, coloquem os alicates e despejem o álcool, deixem um pouquinho de molho, mas não é necessário, tá? Então eu já deixei esses alicates descansando aqui por alguns minutos, para que esse álcool que foi aplicado aqui pudesse evaporar e concluir então a ação dele, né? E agora esse próximo passo da etapa, vamos só relembrar aqui então. A primeira etapa, nós fizemos a remoção mecânica, ou seja, com um papelzinho, com um papel toalha das sujidades do alicate. A segunda etapa, nós fizemos a lavagem do equipamento com água e detergente. A terceira etapa, nós fizemos a desinfecção dele com álcool etílico. Então, agora nós vamos para a quarta etapa. Essas 3 etapas, gente, essas 3 aqui, todas têm que cumprir. Você que vai fazer a tua unha em casa, você que tem o seu alicate, não usa em mais ninguém, só em ti mesmo, tem que cumprir essas 3 etapas. Se tu vai querer depois trabalhar com unhas, fazer unhas de clientes, você também precisa cumprir essas 3 etapas. A próxima etapa é que pode ser feita de 2 formas diferentes que eu vou passar para vocês agora. Então, vamos lá. Uma das formas de vocês fazerem a esterilização desses equipamentos que já foram higienizados é através de uma autoclave. Isso aqui é apenas um modelo de autoclave, tá, gente? Existem vários modelos de autoclave. Esse aqui é um deles. É importante que, se tu vai trabalhar com unhas, a autoclave, ela precisa ser aprovada pela Anvisa, então ela tem, essa aqui fica ali atrás, o selinho de aprovação da Anvisa, ela tem registro na Anvisa e é aprovada para uso profissional. Então, para quem vai trabalhar com unhas, é obrigatório o uso desse tipo de equipamento. Podem ser outros modelos, como eu disse, existem outros, mas precisa ser autoclave, não pode ser estufas. Bom, gente, então esse foi o processo de esterilização na autoclave, mas como eu falei para vocês, eu iria ensinar também um outro método para vocês fazerem essa mesma esterilização em casa, sem precisar gastar comprando uma autoclave, até porque se você não vai trabalhar com unhas, realmente é um gasto, um custo desnecessário comprar uma autoclave para esterilizar só o teu alicate e a tua espátula. Então, o que que você vai fazer? Você vai, da mesma forma, seguir os passos 1, 2 e 3 do processo de higienização, né, que eu mostrei ali no início. Então, esses passos vocês vão seguir da mesma forma. E o quarto passo, que seria a autoclave, vocês vão fazer de que forma? Vocês vão pegar a sua panela de pressão, aquela que vocês têm em casa, vão colocar no fundo da panela os alicates que vocês utilizaram, se foram 2, o de unha e o de cutícula, e a espátula, ou se foi só o de cutícula, põe só o de cutícula e a espátula. Coloquem água até cobrir esses equipamentos. Vocês vão coloquem uma quantidade de água suficiente para que ela não evapore toda, porque depois que pegar pressão, vocês vão deixar por meia hora, 30 minutos, esses equipamentos na pressão. Então, assim, atenção, não é a partir do momento que eu ligo o fogo da panela de pressão. Vocês vão colocar os equipamentos, vão cobrir com água, vão fechar a panela de pressão e vão acender o fogo. Quando a panela pegar pressão, que é quando ela começa a fazer aquele barulhinho da pressão, a partir dali vocês contam 30 minutos e encerram o processo. Desligaram o fogo, deixem a panela deixem a panela com a pressão, desliguem o fogo, deixem a panela com a pressão e deixem que ela vá perdendo a pressão sozinha. Não façam nenhum processo daqueles que, inclusive, isso é muito perigoso, gente. A gente não deve fazer nem quando está cozinhando feijão. Tá? De colocar embaixo da pia para tirar a pressão, de colocar... Não, a gente desliga o fogo e deixa que a pressão acabe sozinha. Depois que a pressão acabou sozinha, a panela não está mais com pressão, aí então vocês vão lá, abrem a panela, com cuidado para não se queimar, vocês desprezem a água que sobrou na panela, retirem esse equipamento de dentro, como eu disse, com cuidado, provavelmente ele ainda estará muito quente, então ou vocês podem utilizar o auxílio ali de um pegador, um pegador de cozinha, ou joguem ele assim dentro de um recipiente, um potinho de plástico, porque ele ainda vai estar quente, e deixem esse equipamento esfriando. Equipamento esfriou,
tá pronto, o equipamento de vocês já está esterilizado e prontinho para o próximo uso. Então, espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para vocês. Se precisarem anotar os passos, voltem, assistam novamente a aula, mas é muito importante que cumpram todos esses passos para garantir a saúde das unhas e das cutículas de vocês, tá certo? Te vejo então na nossa próxima aula.